Série de exposições bíblicas nos 10 mandamentos, tá bom? Então hoje a gente vai ver o segundo mandamento. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, os versículos de número 4, o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 4 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem prestem culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos rogar a bênção do Senhor para esse momento de pregação. Ó Senhor, queremos rogar a Ti, ó Pai, para que nesse momento a Tua voz possa ser ouvida, para que a Tua palavra possa ser reverentemente recebida por todos aqueles que estão aqui nesse momento. Que o Teu Espírito Santo nos guie no aprofundamento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos leve ao arrependimento, e que Teu Espírito Santo nos conduza a reconhecermos a nossa necessidade de Jesus. Fala conosco, é o que nós Te oramos, no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é o Deus certo do modo certo. O Deus certo, obrigado, meu irmão. O Deus certo do modo certo. Enquanto o primeiro mandamento nos proíbe adorar falsos deuses, o segundo mandamento nos proíbe adorar o verdadeiro Deus falsamente. Como adoramos importa tanto quanto a quem adoramos. Como adoramos importa tanto quanto a quem adoramos, vai dizer Philip Reich. A gente vai dividir essa pregação em alguns tópicos. Em primeiro lugar, a gente vai ver as regras ou a regra estabelecida para esse mandamento. Segundo lugar, nós iremos ver a razão por que existe essa regra de não fazer imagem de escultura. Terceiro lugar, nós iremos ver o aviso que esse mandamento nos faz. Em quarto e último lugar, nós iremos ver a promessa contida nesse mandamento. É interessante que os católicos romanos e os luteranos, eles unem o primeiro e o segundo mandamento como se fosse apenas um mandamento. Para eles, não terás outros deuses diante de mim, e não façam imagem de escultura, ou não faça imagem de escultura. Para eles é o mesmo mandamento. Aí a pergunta é, mas pastor, se eles unem 2 mandamentos, então na verdade eles não acreditam em 10 mandamentos, eles só acreditam em 9 mandamentos? Não.
tanto luteranos como católicos romanos, eles continuam ainda acreditando que há 10 mandamentos. Mas para isso, eles têm que dividir o último mandamento. O último mandamento é não cobiçarás. E o que é que ele faz? Eles dividem esse mandamento, não cobiçarás. Ele acredita que isso é um mandamento. E não cobiçarás a casa do teu próximo, o seu boi, o seu animal, a mulher. Eles acreditam que é outro mandamento. Então eles acreditam que não cobiçar é um mandamento, e não cobiçar a casa do próximo e tal é outro mandamento. E isso acaba se tornando em 10 mandamentos. Parece um tanto quanto artificial, né? Porque tendo em vista que o último mandamento fala de cobiça. A cobiça inclui, claro, a mulher do próximo, animal e assim sucessivamente. Isso é um único mandamento. Então nos parece que a visão reformada a respeito dos 10 mandamentos faz muito mais sentido você dividir o primeiro mandamento do segundo. Entender o não adorar a Deus e não fazer imagem de escultura como duas coisas distintas, duas ordens distintas. Uma é, você tem que adorar o Deus verdadeiro, não adore outros deuses. O outro é, adore a esse Deus verdadeiro dessa forma aqui. Um se preocupa em quem é o Deus verdadeiro que nós devemos adorar. O outro se preocupa em dizer, a partir do momento que você sabe quem é o Deus que você deve adorar, adore-o da forma que Ele quer. Há uma passagem bíblica muito interessante que pode ilustrar bem essa ideia de que o primeiro mandamento, não terás outros deuses, e o segundo mandamento, não terás para ti imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, são 2 mandamentos distintos. É uma passagem bíblica que se encontra em 2 Reis, capítulo 10, o verso 18 e 19. O rei Jeú, ele substitui Acabe. Vocês lembram que Acabe, o rei de Israel, e sua mulher Jezabel, eles tinham promovido o culto a Baal no meio do povo de Israel. Há uma passagem muito conhecida, lá em 2 Reis, capítulo de número 17, quando Elias está confrontando os profetas de Baal. Então, nessa passagem bíblica, você vê que o povo de Israel estava se rendendo à adoração a Baal, a um outro Deus. Jeú vem, substitui Acabe e começa a tirar do meio da comunidade e do povo de Israel a adoração a outros deuses, nesse caso a Baal. Veja o que diz a passagem bíblica. 2 Reis, capítulo 10, o verso 18 e 19. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém Jeú, veja o que diz o texto, porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Jeú, ele cria um estratagema. Ele chama todos os adoradores de Baal para supostamente adorar ainda mais a Baal. Mas na verdade ele está simplesmente fazendo uma armadilha. Para acontecer o quê? Os versículos de número 28 e 29 do capítulo de número 10 de 2 Reis diz assim: assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú, preste atenção, mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. O que é que essa passagem nos ajuda a compreender sobre a distinção entre não ter outros deuses e não fazer imagem de escultura, sendo 2 mandamentos distintos?
Veja que essa passagem diz que Jeú, ele destruiu todo culto a Baal, a outro Deus, primeiro mandamento. Mas o texto bíblico diz que Jeú, ele não se afastou do pecado de Jeroboão. E qual era o pecado de Jeroboão? Adorar a Deus por meio de um bezerro. Eles estavam cultuando o verdadeiro Deus, mas de modo incorreto. A forma do culto, da adoração ao Deus verdadeiro estava incorreto. Eles não estavam pecando adorando outros deuses. Eles estavam pecando fazendo uma forma de adoração que Deus nunca prescreveu, que é adorar a Ele por meio de imagens e escultura. Então, esse texto da palavra de Deus nos lembra e nos faz entender que há uma clara distinção entre adorar outros deuses, que foi abolido no reinado de Jeú, e fazer imagem de escultura para adorar a Deus, o Deus verdadeiro, que eles estavam pecando e não aboliram, que é o segundo mandamento. Então, tendo ilustrado essa distinção entre o primeiro e o segundo mandamento, o que é que o primeiro mandamento nos ensina? O segundo mandamento nos ensina. O segundo mandamento nos ensina a não fazer imagem de escultura. O que seria imagem de escultura? Imagem de escultura é um ídolo que é criado pelo próprio homem com suas ferramentas humanas. Era uma representação feita à mão de alguma criatura. Isso aqui é um ídolo. É alguma coisa que o homem concebe e que é feito pelas suas próprias mãos. Então, a violação mais óbvia desse mandamento é que a gente não pode praticar qualquer tipo de representação física do próprio Deus. O que é que esse mandamento, em síntese, quer nos dizer? Não faça qualquer representação física do Deus que é eterno. A princípio isso parece assim, pastor, isso é muito fácil, eu mesmo não quebro esse mandamento. Afinal de contas, eu não faço imagem de escultura. Então parece algo assim, muito fácil de ser cumprido. À primeira vista parece ser fácil. Mas entretanto, não basta tão simplesmente você talhar uma pedra de mármore com a imagem de Deus ou algo dessa natureza. A gente vai ver que, ainda que o mandamento fale sobre isso, ele trata de coisas ainda mais profundas. É interessante que no mundo antigo era uma prática quase que natural das pessoas adorarem os seus deuses por meio de imagens. O povo de Israel, ao sair do Egito, eles saem de uma comunidade, eles saem de um povo que adorava vários deuses por meio de imagens. Então, o Deus mais forte, por assim dizer, ou o Deus mais adorado dos egípcios, era um Deus em forma de um touro. E é interessante que o povo de Israel estava saindo da terra do Egito, cuja adoração a um touro era algo disseminado, era algo propagado, para entrar na terra de Canaã, cujos povos também adoravam a um deus touro. Então, a adoração aos deuses por meio de imagem era algo extremamente comum. É interessante que na história da igreja cristã, o povo cristão ficou conhecido como ateus. Vocês acreditam? Os cristãos no início da história da igreja ficaram conhecidos como ateus. Por quê? Porque eles não adoravam a Deus de modo visível, por meio de figuras físicas. E para isso, os romanos daquela época não concebiam, como é que você adora um Deus se não tem nenhuma imagem, não tem nada? Então eles consideravam os cristãos como ateu. Tu lá adora a Deus nada, tu é um ateu. Seja como for, no paganismo, essa ideia de imagem era algo disseminado, você adorar a Deus por meio de imagem. Mas o que é que está por trás disso? O que está por trás dessa ideia de adorar a imagem, entre outras coisas,
é a manipulação dos deuses. Nas religiões pagãs, você construiu uma imagem, de alguma maneira você tem domínio sobre o Deus que está representado naquela imagem. Isso é importante. A adoração pagã criava imagens para ter domínio sobre esse Deus que estava representado nessa imagem. Vocês lembram do episódio bastante conhecido no Antigo Testamento, de Êxodo capítulo de número 32, que fala do bezerro de ouro que o povo de Israel construiu? Lembre do contexto. Moisés tinha subido no Monte Horebe para receber as instruções do Senhor e transmitir ao povo de Deus. O povo de Deus ficou no acampamento. Moisés demorou. Provavelmente o povo estava pensando: oxe, Moisés morreu. A gente precisa de um novo líder. E o que aconteceu? Eles foram atrás de Arão. E ao irem atrás de Arão, eles disseram: Arão, a gente precisa adorar o Senhor. Então eles fizeram um bezerro de ouro. O que é interessante nisso? Quando a gente lê essa passagem, muitas vezes a gente não se atenta para a ideia do que está acontecendo aqui. Por que ele não fez um pássaro? Por que ele não fez a imagem de um touro? Como era feito no Egito e como seria feito posteriormente na terra de Canaã, quando eles adentrassem. Por que não um touro? Por que não um pássaro? Mas sim um bezerro. Touro parece trazer a ideia de um ser valente. Mas eles fizeram Deus um bezerro. Será que você passa de lado de um bezerro e faz: meu Deus, que medo, e sai correndo de lado de um bezerro? Agora, se de repente você der de cara com um touro, com aquele chifrezinho assim, vou me esconder. É um bezerrinho. O povo de Israel fez justamente um bezerro de ouro. Eles queriam um Deus domesticado, um Deus mansinho, um Deus que não fosse brabo, um Deus conforme o que eles desejavam de um Deus. É interessante a gente entender a respeito desse mandamento, o que ele não quer fazer. Esse mandamento não está dizendo que todo tipo de arte e pintura é proibido diante de Deus. Não. Esse mandamento não é um mandamento contra as artes. Esse mandamento é contra a representação de Deus, que não é prescrito pela própria palavra de Deus. Então não tem nada de você pintar a natureza, pintar um gato. Mas se você fizer qualquer tipo de representação de Deus, você está quebrando o segundo mandamento. Então essa é a regra. Qual é a regra? Não façam representações do próprio Deus. Essa é a regra. Mas qual é a razão do porquê Deus deu essa regra? E o versículo vai dizer, versículo de número 5: não adorem essas coisas, nem prestem culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso. O texto bíblico está dando uma razão pela qual você não deve fazer imagem de Deus, porque Deus é um Deus zeloso. A palavra para zeloso é a mesma palavra para ciumento. Hoje a gente tem uma ideia de que ciúme sempre é errado, né? Não, ciúme, essa mulher é ciumenta, esse homem é ciumento. Sempre a gente tem a ideia de que ciúme tem um sentido negativo, mas nem sempre. Um marido que não tem ciúme nenhum da esposa, alguma coisa não está bem. A mulher que não tem ciúme absolutamente nenhum do marido, alguma coisa não está bem. Porque ciúme pressupõe proteção. Ciúme pressupõe zelo no relacionamento. E era isso que Deus estava dando como razão para não fazer imagem
dele mesmo, porque ele é um Deus ciumento. Comentando sobre isso, Christopher Wright diz assim: um Deus que não fosse ciumento seria tão desprezível quanto um marido que não se importa se sua esposa lhe fosse fiel. Parte do nosso problema com essa realidade profunda relacionado à aliança é que passamos a considerar a religião como qualquer outra coisa, como questão de escolha do freguês. Às vezes a gente acha que é natural a gente ter ciúme muitas vezes da nossa esposa e da nossa esposa. Tá certo, mas Deus ter ciúme? Não, isso aí não tem nada a ver com Deus não. Isso é a escolha do freguês. Nós nos ressentimos de monopólios, mas o Deus único e incomparável, o Deus único e vivo, faz reivindicações necessariamente exclusivistas e tem o direito ao monopólio sobre o nosso amor. O ciúme é o amor de Deus se protegendo. Então, você não fazer imagem, você tem que entender que a razão que Deus não quer que você faça a imagem dele é porque ele é um Deus ciumento. Imagine só você, marido, na sua carteira você bota a foto de uma outra mulher. Já imaginou isso? A confusão que ia dar. Você botou a foto de uma outra mulher, 3x4 ali, pá. Aí sua mulher, amor, me empresta o cartão ali que eu vou ali. Quando ela abre, tem a foto de uma outra mulher. O que é que você acha que ela vai fazer? Você acha que isso é normal? Aí você diz, não amor, mas aqui eu estou fazendo a sua imagem, é outra mulher, mas eu estou pensando em você. Semelhantemente, Deus não quer que nós façamos imagem dele, porque não há nada na natureza, na criação, que possa representá-lo como realmente ele é. De modo que quando você faz a imagem de Deus, é como se você estivesse agora colocando outra pessoa no lugar do próprio Deus. Então a razão pela qual nós devemos cumprir esse mandamento é: Deus é um Deus zeloso, ciumento pela sua honra, a sua glória e o seu relacionamento com o seu povo. Ele não quer foto de outro representando a ele. E o mandamento também nos traz um aviso. Veja o versículo de número 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Por que você não deve fazer imagem? Porque Deus é zeloso, e Ele diz, e eu tenho um aviso: se você fizer imagem, eu tenho uma consequência para a vida de vocês. Ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Há duas possíveis interpretações para esse versículo bíblico. O que significa visitar a iniquidade dos pais nos filhos? A primeira interpretação é a interpretação sociológica. Qual é a ideia aqui, nessa interpretação sociológica? É que a iniquidade dos pais nos filhos significa dizer que quando o pai, ele não adora a Deus da forma que Deus prescreveu, isso vai ser uma consequência, o seu filho imitá-lo. É natural todo mundo que é pai saber que os filhos tendem a imitar os pais. Quando você se casa, você traz o seu jeito dos seus pais para dentro do casamento, muitas vezes. Não é isso que acontece? Então, nessa interpretação, visitar a iniquidade dos pais nos filhos significaria o seguinte: toda vez que você não me adora como eu disse que é para adorar, fazendo imagem, quando você faz isso, o seu filho vai ver isso e vai imitá-lo. E o filho dele vai imitar. E o filho vai imitar. E o seu neto e o seu bisneto. E você vai criar uma cadeia de imitadores e quebradores do segundo mandamento. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação traz a ideia de solidariedade da aliança.
O que isso significa? No Antigo Testamento é muito comum, não que no Novo não seja, mas no Antigo Testamento é muito mais clara essa ideia de solidariedade da aliança. Muitas vezes, uma pessoa pecava e toda a família sofria as consequências do pecado. Por quê? Porque aquela pessoa era o representante da família. Vocês lembram de um episódio lá em Josué, que Acã, ele vai à guerra, rouba as coisas que Deus disse que não era para pegar, e o que é que acontece? Toda a sua família morre junto com ele, filhos, mulher, todo mundo. Isso é o que se chama de solidariedade da aliança. Ele, como representante da família, ele traz os bônus e os ônus de uma vida obediente ou desobediente a Deus. Isso era muito comum. Mas talvez esse versículo da palavra de Deus que fala da visitação da iniquidade dos pais e dos filhos seja uma junção dessas duas coisas. Seja uma questão de representante da família, e isso de alguma maneira Deus trazer para a vida dos filhos, e seja também uma questão de imitação. Deus traga isso por causa da imitação que os filhos têm ou tendem a ter dos próprios pais. Agora pense o seguinte, muitas vezes a gente lê esse versículo e diz assim: não é injusto não, o pai peca e o filho colhe as consequências. Lá em Ezequiel capítulo de número 17 diz assim: há um ditado, um adágio entre vocês que diz assim: os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Qual é a ideia aqui de Ezequiel? Havia uma ideia de que o pai peca e os filhos ficam com os dentes tudo sujos. O pai não escova os dentes e os filhos ficam com cárie. Aí Ezequiel diz assim: não se mencione jamais isso no meio de vocês, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então será que há uma contradição com o ensino de Ezequiel? Não, porque o que está por trás aqui é a pressuposição de que os filhos não são desobedientes como o pai foi desobediente. E esse mandamento, ou esse aviso, pressupõe o seguinte: os pais estão fazendo coisas erradas, e os filhos também irão fazer. Não é que os filhos são inocentes e recebem as iniquidades do pai. Os filhos, por influência, irão também cometer os pecados dos pais. Claro que se o filho não comete o pecado do pai, Deus não irá culpá-lo. Mas a tendência natural é que os filhos sempre levem os pecados dos próprios pais. Depois de Deus dar um aviso, cuidado, porque os filhos de vocês, os netos de vocês, os bisnetos de vocês vão sofrer as consequências de vocês viverem uma vida em desobediência ao segundo mandamento. Deus faz um aviso sério. Ele também faz uma promessa. Versículo de número 6: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então agora há uma promessa da parte de Deus. A ameaça do segundo mandamento parece desanimadora. Você olha assim: rapaz, como é que eu posso sair dessa enrascada? Parece desanimador, mas a promessa que há no mandamento é animadora. Porque à medida que você se torna uma pessoa obediente a Deus, isso será uma influência que se perpetuará por gerações. E quanto a sua desobediência influenciará a segunda e a terceira e a quarta geração, a sua obediência alcançará gerações futuras. Talvez você pense assim: pastor, mas ainda assim não me parece muito animador esse mandamento, porque eu sou desobediente. Eu vim de uma família desobediente a Deus. Eu vim de uma família que quebra o segundo mandamento. Mas a Bíblia diz que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e lançarmos a nossa fé em Jesus Cristo, toda maldição é quebrada.
toda a consequência que nós herdaríamos da desobediência dos nossos pais, por sermos imitadores dos nossos pais, isso é quebrado à medida que nós nos lançamos em Jesus Cristo. Mas qual é o problema fundamental do segundo mandamento? Pastor, eu acho assim, eu entendi tudo que o senhor falou, mas por que esse mandamento é tão... O que é que há nesse mandamento para ele ser tão exigente, fazer ameaças tão grandes? Philip Reich, comentando sobre isso, diz: esculpi-lo em madeira ou pedra é negar os seus atributos, as características de Deus. Um ídolo torna o Deus infinito finito, o Deus invisível visível, o Deus onipotente impotente, o Deus onipresente localizado, o Deus vivo morto e o Deus espiritual material. Em suma, faz exatamente o oposto daquilo que realmente ele é. Esse é o problema fundamental do segundo mandamento. Você reduz Deus ao que ele não é. Um Deus localizado, um Deus morto que não fala, um Deus finito que não tem poder. Esse é o problema fundamental de fazermos representações físicas do próprio Deus. É reduzi-lo ele ao que ele não é. Mas o que podemos aprender então com esse mandamento, ou o segundo mandamento? Em primeiro lugar, a seriedade que os pais devem ter na criação dos seus filhos no temor do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós devemos aprender. O segundo mandamento diz assim: pais, levem a sério as instruções da palavra de Deus, porque o mau exemplo de vocês influenciarão os filhos de vocês para distante do Senhor. Vivam alertas, saibam ser prudentes, porque todo pai que se preze quer ver os seus filhos servindo ao Senhor. E uma forma de vê-los servindo ao Senhor é você sendo obediente a Deus e dando exemplo no seu lar. E o contrário também é verdadeiro. Se você quer afastá-lo dos caminhos do Senhor, viva como um ímpio dentro da sua casa, que você estará criando ímpiozinhos para a geração futura. Então esse é o primeiro alerta: pais, cuidem da vida do filho de vocês. Segundo lugar, nós quebramos o segundo mandamento sempre que na adoração a Deus colocamos uma imagem no lugar do ouvir de sua palavra como meio de comunicação. O meio que Deus tem para se comunicar com o seu povo é a pregação, é o anúncio, é o ouvir da sua palavra. Na época da Reforma Protestante, os católicos romanos, eles utilizavam muitas imagens para ser um meio de comunicação entre Deus e o seu povo. E eles diziam que as imagens é o livro dos leigos. Essas pessoas são sem instrução nenhuma, não vai entender nada que a gente fala. Então a gente vai dar imagens para que eles possam se apoiar à adoração do verdadeiro Deus. E a palavra de Deus diz que a gente não pode fazer imagem de Deus para ser um meio de Deus se comunicar conosco. O meio que Deus tem para se comunicar com o seu povo é o ouvir da sua santa palavra. Toda vez que a gente substitui o ouvir da palavra por qualquer outra coisa, como comunicação de Deus com o seu povo, nós estamos quebrando o segundo mandamento. Igrejas que usam crucifixo para tentar representar o próprio Jesus estão quebrando o segundo mandamento. Igrejas que usam ícones e imagens para ser um meio de levar as pessoas mais perto de Deus estão quebrando o segundo mandamento. Igrejas que promovem teatro no momento do culto estão quebrando o segundo mandamento, porque Deus não colocou o teatro como meio de comunicação entre Deus e o seu povo. Danças, será que isso promove
a aproximação para que nós ouçamos mais a palavra de Deus ou nos afasta mais de Deus? Tudo aquilo que nos afasta do ouvir da palavra do Senhor, como meio de comunicação entre Deus e o seu povo, é quebra do segundo mandamento. Deus só estabeleceu uma forma de comunicar com o seu povo, e foi através da pregação da sua santa palavra. Philip Royk diz assim: em uma era visual, precisamos ter mais cuidado para não olharmos para a imagem, mas para ouvirmos a sua palavra. Terceiro lugar, sempre que transformamos Deus em algo que podemos manipular, quebramos o segundo mandamento. Lembre-se, qual era o objetivo de você ter uma imagem entre os pagãos? Manipular o próprio Deus. Lembre-se do que Israel fez. Um Deus bezerrinho. Vem cá, bezerrinho. Um Deus domesticado. Um Deus que é mansinho. Um Deus que é domesticado e domável. Todas as vezes que transformamos Deus em algo que podemos manipular, quebramos o segundo mandamento. Se eu tocar no ministro, então eu serei curado. Isso é quebra do segundo mandamento. Porque você está achando que Deus se deixa manipular se você tocar no ministro. Eu vou pegar daquele pastor ali. Se eu pegar nas vestes daquele pastor, eu serei curado. Você está achando que Deus é manipulável? Você faz certas ações e Deus faz. Você acha que Deus é manipulável? Ou que Ele é o soberano de toda a terra? Se eu fizer a oração certa todos os dias, então eu terei as bênçãos do Senhor desbloqueadas sobre a minha vida. Só é você fazer a oração certa que Deus necessariamente irá lhe dar aquilo que você quer. Isso é quebra do segundo mandamento, porque você está achando que a oração corretinha manipulará Deus para fazer aquilo que você quer. E Deus não é um Deus manipulável nem domesticado. Se eu seguir o método cristão correto, então os meus filhos serão tementes ao Senhor. Lembre-se, todas as vezes que a gente cria técnicas para achar que os resultados por meio dessas técnicas são garantidos da parte de Deus, a gente está quebrando o segundo mandamento. Porque o segundo mandamento é justamente dizer: vocês não façam imagem, vocês não criem nada que possa me tornar algo manipulável em suas mãos. Quarto lugar, sempre que adoramos, ou melhor, sempre que escolhemos adorar a Deus apenas por alguns de seus atributos, quebramos o segundo mandamento. Você já ouviu alguém falar algo dessa natureza? Gosto de pensar em Deus como... Você já ouviu essa frase? Eu gosto de pensar em Deus como... Isso daí é quebra do segundo mandamento, meu amigo. Porque o segundo mandamento nos fala que Deus deve ser adorado pelo que Ele é, e não pelo que a gente pensa. Eu gosto de pensar em Deus como... A gente não deve achar que nós devemos gostar de Deus de determinada forma. Nós devemos ver Deus como realmente Ele é, e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Esse tipo de frase é quebra do segundo mandamento. Vivemos numa época onde as pessoas sequer gostam de pensar em Deus como um Deus de justiça, como um Deus que se ira contra o pecado do povo. A gente gosta de pensar num Deus bonachão, que faz coisas boas, um Deus que é de amor, um Deus que perdoa, um Deus que no final das contas todo mundo estará com Ele na eternidade. Todas as vezes que a gente decepa um atributo de Deus em detrimento do outro, a gente está fazendo Deus a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não estamos deixando Deus ser Deus.
numa discussão entre Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele era um crítico de Martinho Lutero, porque Martinho Lutero defendia a soberania de Deus, que Deus predestina quem quer para a sua glória. Erasmo de Roterdã dizia para Lutero: Lutero, deixa Deus ser amor. Lutero dizia para Erasmo de Roterdã: Erasmo, deixa Deus ser Deus. A gente não pode manipular o atributo de Deus em detrimento das outras características de Deus como soberano, de Deus como um santo e eterno. Deixemos Deus ser Deus. Quinto lugar, não devemos adorar a Deus da maneira que achamos melhor, mas do modo que Ele quer ser adorado. O segundo mandamento, então, nos lembra que o culto a Deus, a adoração ao Senhor, só pode ser feita de conformidade ao que Ele ordena. O segundo mandamento está dizendo assim: olha, você já sabe quem eu sou? Não adore outros deuses. Primeiro mandamento. Você sabe quem eu sou? Só adore o Deus verdadeiro. Agora, adore-o da maneira correta. Segundo mandamento. E não é as nossas intuições. Ah, pastor, eu gosto de um culto, sabe? Aquele culto dinâmico, aquele culto contemporâneo, que você mexe o corpo, sabe? Aquele culto é muito bom, você vai para lá, vai para cá. Eu saio dali tão alegre, sabe, pastor? Meu amigo, entenda o seguinte: o culto não tem a ver com o que você gosta. O culto tem a ver como Deus quer ser adorado, e não como você se sente. Seria bom que você se sentisse alegre e feliz, adorando a Deus como Ele quer. Mas se você não se sente feliz, o culto continua sendo um culto a Deus, prescrito pela sua palavra, se Ele está de acordo com as ordenanças do Senhor. As pessoas hoje saem aí para perguntar: o que é que você não está indo para a igreja? Não, nunca vou para a igreja não. O que é que lhe faria voltar para a igreja? Ah, me faria voltar se tivesse um culto dessa forma, se o culto fosse assim, se o culto fosse assado. As igrejas criam um ambiente para atrair essas pessoas que não temem e não amam a Deus, para fazer do culto um momento de agradar os incrédulos e não um momento de adorar a Deus como Ele quer ser adorado. As pessoas fazem todo tipo de culto hoje em dia e nunca se perguntam: mas como Deus quer ser adorado? Não, eles perguntam: rapaz, tem um bocado de jovens sem fazer nada ali, vamos fazer um teatro? Botar esse jovem para fazer teatro no culto, pelo menos estão fazendo alguma coisa. Eles não se perguntam: olha, a gente vai fazer um teatro, mas a Bíblia ordena isso? Deus disse que quer ser adorado dessa forma. Eles perguntam: não, aquilo ali vai ajudar os jovens a não saírem para o mundo, a não se prostituírem, a não sei o quê. Eles se preocupam com tanta coisa, menos com o próprio Deus. O culto, minha gente, não tem a ver com o que nós gostamos. O culto a Deus tem a ver com o que Ele ordena que nós devamos estar fazendo. Michael Horton diz assim: não é suficiente adorar o Deus correto, devemos adorar corretamente o Deus correto. E esse é o ponto fundamental que as igrejas hoje têm se perdido. As pessoas hoje estão no culto, está lá o pastor pregando e diz assim: pense Deus lhe abraçando nesse momento. Mas como assim pensar em Deus abraçando nesse momento? Se eu pensar em Deus, eu vou fazer a imagem dele, criatura. Como é que eu vou pensar em Deus me abraçando? Aquelas imagens de um velho barbudo branco, aquele velho de barba branca é o Pai Celestial. Isso é quebra do segundo mandamento. Lá em casa a gente costuma botar muitas vezes palavrinhas, né, para as crianças assistirem. Meu amigo, é um show de quebra do segundo mandamento aquela palavrinha, viu? De vez em quando aparece Jesus. Mas como é que a gente vai fazer representação de Jesus? Você sabe como Jesus é?
Você consegue representar a divindade de Jesus? Porque Jesus, ele é homem, mas ele é Deus. Você consegue representar Jesus como uma divindade? De repente está na nuvem, aparece uma mão dando chá. Eu disse, quem é que essa nuvem aí dando chá? Supostamente é Deus, dando chá para as criancinhas. Oi! Quebrando o segundo mandamento. Nós não devemos fazer representações físicas do Senhor. É proibido. Mas o nosso problema fundamental com o segundo mandamento é, sem dúvida, os cultos que têm sido realizados em nossos dias. Culto muito mais voltado para o freguês do que voltado para aquele que deve ser adorado e entronizado. Lembrem-se disso. Todo culto que se preza ser um culto que agrade ao Senhor deve ser um culto que deve levar em consideração o que Deus quer e como Ele deseja ser adorado. Mas eu gosto daquele culto que eu sinto um arrepio. Isso não é critério para você determinar se um culto é bíblico ou não. O critério é o que o próprio Deus disse. Como eu quero ser adorado? Isso é que no final das contas importa para cada um de nós. Mas diante disso, como nós devemos adorar a Deus da maneira certa? O que pode nos salvar de nossas próprias idolatrias privadas? De muitas vezes concebermos Deus como um Deus domesticado em nossas mentes. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. É a única imagem que Deus deixou na terra. É o próprio ser humano. Não porque Deus tenha características físicas, mas porque nós temos características semelhantes à de Deus. Somos seres relacionais. Somos seres que pensam. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa foi a única imagem que Deus deixou. Mas a notícia ruim é que essa imagem não está como deveria estar. Eu e você caímos em pecado. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e depois disto a morte. Romanos capítulo 5, verso 12 em diante. A nossa imagem está desfigurada. Ainda que tenhamos a imagem e semelhança de Deus, ela está desfigurada. Nós não representamos a Deus como deveríamos representar. Nós passamos uma imagem a respeito de Deus que Ele não é, por causa dos nossos pecados. E a pergunta é, como é que então nós podemos ser salvos? Como é que nós podemos ter a nossa imagem restaurada? A Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 1 e o verso 15 que Jesus é a imagem do Deus invisível. A palavra usada aqui para imagem é a palavra eikon no original grego. Da onde nós tiramos a palavra ícone. Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Jesus é o único ícone exato. Colossenses capítulo 2 e o verso de número 9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a expressão exata do seu ser, vai dizer Hebreus capítulo de número 1. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem perfeita do Senhor. Isso é uma maneira de nós, como imagens de Deus danificada pelo pecado, desfigurada pelo pecado, nós podemos ter essa imagem restaurada. É nos lançando aquele que é a imagem perfeita do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. À medida que nós nos lançamos em fé e arrependimento a Jesus, a imagem de Deus é restaurada em nossas vidas. Os frutos, ou o fruto do Espírito é manifestado em nossas vidas: amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. A imagem do Senhor é restaurada.
à medida que nós nos lançamos à imagem perfeita do Pai, que é Jesus Cristo. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco, eu estou aqui diante de você. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então só uma única maneira de nós sermos salvos da quebra do segundo mandamento é quando nós nos lançamos ao nosso fiel Salvador, a imagem perfeita do Deus invisível, o primogênito da criação, o Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam se arrepender dos seus pecados e confiarem as suas vidas ao Deus Todo-Poderoso, a imagem perfeita do Pai, o Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor.